sem muitas delongas, vamos diretamente aqui ao tema de capa. Ontem o portal UOL publicava que, atenção, o governo americano deve declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas nos próximos dias. Eu fui fazer a minha pesquisa, liga com um, fala com o outro, manda mensagem para o outro, e essa designação possivelmente pode acontecer entre esta sexta-feira agora e a sexta-feira da semana que vem. O estágio estaria bem avançado. O Marco Rubio, secretário de Estado, já teria aprovado a designação e agora os outros órgãos que também precisam aprovar essa designação também aprovaram. Agora nós estamos na fase de elaborar o texto que será publicado no AFAC, que é o órgão que justifica que notifica, não é, as sanções. Tá? Esse texto precisa ser muito bem elaborado porque é o texto que baseia justamente a decisão do governo americano. Ou seja, o presidente Trump, ele tem a prerrogativa, se ele quiser acordar amanhã cedo e classificar essas duas organizações, ele já pode anunciar. Mas, como eles estão fazendo tudo dentro das 4 linhas, como ficou conhecido no Brasil, então eles precisam de um texto bem elaborado para justificar esta classificação, que é extremamente importante. No final de semana, uma fonte da emissora CNN News do Brasil dizia que o governo Trump espera que o governo Lula faça mais no combate ao narcotráfico, que não fique somente nas palavras. Se isso vai acontecer ou não, estamos muito próximos de descobrir. No último final de semana também tivemos aquela cúpula no estado da Flórida, onde vários líderes da América Latina estiveram reunidos. O Marco Rubio chegou a discursar em espanhol. O motivo dessa cúpula ter sido organizada na Flórida foi justamente devido à alta comunidade de latinos que vive na Flórida, mas também foi considerado como uma viagem até o meio do caminho. Embora é solo americano, o presidente Trump sai de Washington, 3 horas de voo aproximadamente, chega à Flórida. Os outros também fizeram mais ou menos essa mesma distância, 3, 4, alguns mais, obviamente, Argentina, Paraguai, mas da América Latina, da América Central. Então foi como se, olha, estamos indo ao encontro dos senhores, mas nós queremos ação. Esta cúpula, na minha humilde opinião, que aconteceu neste último fim de semana, é o maior evento já realizado de ação concreta, não só de reunião para definir quando a próxima reunião, mas a maior ação concreta contra o Foro de São Paulo já realizado por um órgão, por uma administração dos Estados Unidos. Na minha opinião, estamos vendo aqui um verdadeiro turning point. Estava presente nessa cúpula o senhor Carlos Sanches Berzain, ex-ministro da Defesa da Bolívia, cujo Paulo Henrique e eu tivemos a oportunidade de entrevistar. Ele esteve reunido também com Christopher Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado, além de todas as lideranças, enfim, e o presidente Trump em pessoa, assinando este compromisso. Ou seja, estamos saindo das palavras e partindo para ação direta. Por que não surpreende que saia essa notícia, então, da iminência da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organização terrorista? Porque você não combate o narcoterrorismo na América Latina sem enfrentar essas duas facções, sem enfrentar essas duas organizações. Não existe, não tem como. Qual será o posicionamento do governo brasileiro? O Mauro Vieira aparentemente já tentou entrar em contato com o Departamento de Estado, com o Marco Rubio. Ele pode até conseguir esse contato, mas ele, Mauro Vieira, não há nada que ele possa fazer para reverter essa situação. Se a decisão já foi tomada, se a decisão está no estágio que o portal UOL publica, a Mariana Sanches, a repórter do UOL que publicou isso, estamos já na questão burocrática de colocar isso no site da UFC. Está bem adiantado, ou seja, seria necessário, talvez, que o próprio Brasil declarasse o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista, em troca de esperar um pouco que o governo Trump o faça. Tá? Mas eu não consigo ver outra... Aqui não vai ter Joesley, André Esteves, a negociação daqui ali, isso não vai rolar dessa vez. Isso aqui é uma política de Estado do presidente Trump.
é uma promessa de campanha que ele está cumprindo de combater o narcotráfico em toda a América, em toda a América Latina. Ivan, mas e aí? O que acontece se os Estados Unidos de fato, perdão, se os Estados Unidos de fato designarem essas organizações como organizações terroristas? Qual pode ser o próximo passo? O que acontece? Na minha humilde opinião, nós poderemos ter ações militares, esta é uma opinião, pessoal, poderemos ter ações militares dos Estados Unidos contra bases utilizadas na logística da distribuição de drogas e armamentos, por exemplo, desses dois grupos, fora do Brasil em um primeiro momento, tá? Em um primeiro momento, então, eu acredito que as tropas americanas que serão colocadas no Paraguai deverão agir justamente atacando a base do Comando Vermelho e do PCC naquele país. Lembrando que o Paraguai já designou essas organizações como organizações terroristas. Ivan, por que você não vê uma ação militar americana dentro do Brasil contra esses grupos? Justamente porque o governo brasileiro ele está relutante em designar esses grupos como organizações terroristas. No papel, o presidente Trump pode sim dar a ordem para atacar dentro do Brasil, mas é algo que, em um primeiro momento, a administração Trump deve tentar evitar. Eles não querem fazer isso sem o apoio do governo brasileiro. Agora, atenção. Brasil, México, Colômbia. A Venezuela é um caso à parte, a gente tira a Venezuela de lado agora. Esses países, eles já não foram convidados, eles não foram convidados para participar desta cúpula que aconteceu lá no estado da Flórida. Ou seja, a administração Trump entendeu que não confia no governo colombiano, no governo brasileiro e no governo mexicano. No caso do México, aquela ação que levou à eliminação do El Mencho foi uma operação altamente sigilosa entre as forças mexicanas e as forças americanas, tá? Então, não contou com o governo do México. No Brasil, onde os Estados Unidos podem encontrar um apoio nas Forças Armadas brasileiras, isso não vai acontecer, porque é doutrina das Forças Armadas brasileiras impedir que outra força militar atue no país. Isso faz parte, todo militar, ele aprende isso já no primeiro dia de estudos lá na Academia Militar, que o Brasil não permite que outras forças entrem dentro do país. Um acordo com governos estaduais pode acontecer, eu acho que é por aí que o governo americano vai agir. Tentar, de alguma maneira, encontrar apoio em governadores, e aí os americanos poderiam fornecer helicópteros Tomahawk e equipamento de inteligência para que os estados tomem medidas contra a esses grupos, tá? Eu acredito que seja essa a linha de atuação do governo americano em relação ao Brasil. Agora, se essas organizações operam dentro do Paraguai, dentro da Argentina, Bolívia, Peru, Chile, enfim, aí, meu amigo, aí a gente pode sim vislumbrar a possibilidade de uma operação militar contra esses grupos. Tem um rapaz aqui, o Diogo, ele está muito animado, me parece, muito já adiante, dizendo que a capital, Brasília, deixará de existir. Estou falando isso com convicção. Diogo, atento, o que você fala, isso pode reverberar, e ninguém está dizendo isso aqui, e a possibilidade disso acontecer no momento é muito remota. E eu estou pegando o comentário do Diogo, porque ele não é o único. Eu já vi nas redes sociais, Diogo, nada contra você, tá? Mas eu já vi nas redes sociais muita gente dizendo, olha, vai ter um porta-aviões, não sei aonde, não sei o quê. Calma, calma, não é bem assim que as coisas funcionam. A designação do PCC, Comando Vermelho, como organização terrorista é algo histórico, é algo extremamente importante, é algo que realmente é um turning point, é um ponto de virada, mas não é
a bala de prata que vai destruir todo um sistema, tá? Isso é importante, mas não resolve a questão. E eu imagino que essas organizações já estejam trabalhando para que, no caso, sejam designadas como organizações terroristas, elas tenham alguma maneira de se prevenir diante de qualquer ação americana, não digo militar. Outro ponto extremamente importante das declarações do Trump, que vão na linha da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, é o seguinte: ele fez uma declaração que me chamou muita atenção. Ele disse que no Oriente Médio nós construímos uma coalizão para derrotar o Estado Islâmico. Agora estamos fazendo a mesma coisa na América Latina para destruir o narcotráfico. Quer dizer, ele equiparou o narcotráfico com o Estado Islâmico. Ambos, né, no caso do Estado Islâmico, ele foi eliminado através do uso militar, né, e não somente das ações de sanções. Para quem estava com saudade da sirene, está passando uma sirene. Fazia tempo que uma live minha não tinha uma sirene, passou aqui, ó, tá? Outra coisa que pode acontecer, que é a imagem do Brasil ficar deteriorada, né? Se o governo Lula, em um ano de eleição, e uma eleição que leva em consideração a questão da segurança pública, e o governo não tomar uma decisão que vá em direção a essa decisão do governo americano, isso pode arranhar muito a imagem. Ontem, o nosso amigo Flávio Bolsonaro já veio às redes sociais saudar positivamente essa intenção do governo americano de publicar, de designar essas duas organizações como organizações terroristas, tá? Então o Flávio já marcou o território dele. E o PT vai marcar ou não? Lembrando que no ano passado o Lewandowski colocou o contrário à ideia da designação como organização terrorista, porque eles acreditam que isso possa ferir a soberania brasileira, porque permitiria uma ação americana militar dentro do país, e também porque essas duas organizações não agem por ideologia. Então, pelo fato de não ter o fator ideológico ali, isso seria o suficiente para não designar essas organizações como organizações terroristas.